E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Marinho do Guia da Engenharia e o vídeo de hoje vai ser de resolução de questões. Isso mesmo, a gente vai resolver questões sobre índices físicos do solo. Eu sei que vocês preferem aqueles vídeos mais práticos em que a gente dá soluções para tipos de fundações ou dimensionamento de vigas, mas essa parte teórica também é muito importante. Então esse vídeo vai ser mais teórico, mas com resolução de questões, certo? Inclusive, pessoal, eu e José de Moura, a gente está gravando um curso completo para vocês de fundações rasas, certo? Todo dimensionamento de vários tipos de sapata, de radier, com projeto, certo? A gente vai desenvolver o projeto todos com vocês. Então, caso vocês tenham interesse, vou deixar o link aqui embaixo, certo? Então, vamos direto para o vídeo. Então, pessoal, como eu falei, vai ser um vídeo de questões resolvidas sobre índices físicos do solo, certo? Então, esse vídeo é para você que está lá pelo seu quarto, quinto período de engenharia civil, está começando a mecânica do solo. Seu professor de mecânica do solo mostrou todos os índices físicos do solo na mesma aula, você está um pouco confuso sobre qual é cada um, para que serve cada um. Então, a gente preparou esse vídeo para você. A gente vai resolver 3 questões tentando abordar aqueles índices físicos que a gente julga mais importantes, tá ok? Então, primeiro exercício. Considere uma amostra de solo seco com índices de vazios E 0,6 e peso específico dos grãos 24 kN por metro cúbico. Ele quer que eu determine o peso específico natural desse solo, certo? E considerando que tal solo foi umedecido até chegar a um grau de saturação de 70%, sem modificar índice de vazios, qual seria o novo teor de umidade e o peso específico natural desse solo? Tá ok, galera? Então, resolução. Primeiro, letra A. Vou deixar a questão aí para a gente não precisar ficar voltando no slide anterior, tá certo? Uma coisa importante dessa questão, pessoal, ele falou bem no começo, é que a amostra do solo é um solo seco, que é uma amostra de solo seca. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o peso de água nesse solo é igual a zero. Só vou ter sólido, não vou ter a parte de água. Então, vamos relembrar logo alguns pequenos conceitos, certo? A gente tem que o que é esse peso específico do grão? Nada mais é do que o peso do sólido sobre o volume do sólido, ou seja, tudo relativo ao grão sólido. O que é índice de vazio, que ele está chamando aí de E? Nada mais é do que a relação entre o volume de vazio do solo e o volume de sólidos, certo? E ele quer o peso específico natural. E o que é o peso específico natural? É o peso total, ou seja, o peso de sólido mais o peso de água, sobre o volume total, ou seja, o volume de vazio mais o volume de sólido. Calma. Vamos relembrar rapidão que a gente está tratando de sólido e vazio, talvez fique um pouco confuso. Mas esse é o sistema trifásico do solo. Eu tenho ar, água e a parte sólida, que são os grãos. Então a parte sólida vai ter um peso sólido e um volume sólido. E eu vou ter água, que vai ter um volume e vai ter um peso, certo? Porém o ar, ele tem um volume, mas ele não possui peso, porque sua densidade é muito baixa, seu peso específico é muito baixo. Então, o que a gente sempre diz? Que o peso total é igual à soma do peso da água mais o peso do sólido, certo? E que o volume total é igual ao volume de sólido mais o volume de vazio. Onde esse volume de vazio é o volume do ar mais o volume da água. Beleza? Sabendo isso, a gente pode continuar. Então, ele pede o peso específico natural. Como ele não dá nenhum dado, eu vou supor aqui, vou considerando o quê? Vou considerar que o volume de sólido seja igual a 1 metro cúbico, certo? Se o volume de sólido é igual a 1 metro cúbico, que eu tenho que meu é a relação entre VV e VS, então eu tenho que 0,6 é igual ao volume de vazio sobre 1. Então, o volume de vazios, fazendo essa consideração, certo? É 0,6 metros cúbicos. Tá ok? Então, se eu tenho isso, eu tenho que o volume total do meu solo é 1 mais 0,6. Então, o volume total é de 1,6 metros cúbicos, certo? E outro dado que ele dá para a gente é que o peso específico do grão é 24 kN por metro cúbico. Então, 24, como a gente tratou aqui em cima, é igual ao peso do sólido sobre o volume do sólido. Utilizando a nossa consideração que o volume do sólido é 1 metro cúbico, eu tenho que o meu peso de sólido vai ser de 24 kN. Então, eu já tenho meu peso do sólido e já tenho o meu volume total.
Como o meu solo é seco, lembra disso, ó, falei que solo seco, eu não vou ter essa parcela vai ser igual a zero. Então, meu peso total vai ser igual ao meu peso de sólido. Então, pode dizer que o peso específico natural vai ser igual a 24, que no caso vai ser meu peso total, já que meu solo é seco, dividido por 1,6. Então, isso vai dar para a gente um peso específico de 15 kN por metro cúbico. Tá ok? Então, essa é a resposta da nossa letra A. A letra B já é um pouco mais complicada. Ele fala que o solo que é antes seco vai ser umedecido, ou seja, vai ser colocado água nesse solo, até chegar a um grau de saturação de 70%. Isso sem modificar o índice de vazio. Então ele quer saber qual vai ser esse novo peso específico e qual o teor de umidade, certo? Então, inicialmente, a gente precisa saber o que é saturação. E o que é saturação? Saturação nada mais é do que o volume de água sobre o volume de vazio, ou seja, é o tanto de água que vai estar preenchendo os vazios do solo. Lembra, né, na imagem anterior que a gente viu que eu tinha um volume de ar e um volume de sólido? Então, a saturação basicamente vai dizer quanto desse vazio aqui está sendo preenchido pela água, certo? Então, continuando, eu tenho que isso é 70%, certo? E que não vai haver uma modificação no índice de vazio, ou seja, eu sei que meu índice de vazio continua sendo 0,6, tá ok? Então, continuando a consideração que a gente fez na letra A, eu sei que meu volume de vazio, já calculei, é 0,6 metros cúbicos. Sabendo disso, e utilizando a saturação que ele me dá na questão, eu tenho que 0,7, ou 70%, tem que ser igual ao volume de água sobre 0,6, que é o meu volume de vazio. Ok? Isso vai dar para mim um volume de água de 0,42 metros cúbicos. Certo? Então, como a gente já conhece que o peso específico da água é igual a 10 kN por metro cúbico, eu tenho que esse meu volume de água vai dar um peso de água de 4,2 kN, certo? Então, já posso puxar aqui para cima, dizer que meu peso total agora vai ser 24 kN da parte sólida, que a gente já tinha visto no exercício anterior, mais 4,2 kN de água. Isso vai totalizar 28,2 kN de solo, né? Da parte sólida mais a água. E meu volume total não vai mudar, já que o índice de vazio não muda. Então, meu volume total vai continuar sendo 1,6 metros cúbicos. Então, o peso específico, que é o peso total sobre o volume total, vai ser igual a 28,2 sobre 1,6. Isso vai dar para mim um peso específico de 17,63 kN por metro cúbico, certo? Foi a primeira coisa que ele pediu, mas ele também pede a umidade. Umidade é importantíssimo esse índice físico. O que é a umidade, gente? A umidade ela é simplesmente uma relação do peso da água sobre o peso do sólido, da parte sólida. Muita gente confunde, coloca PA sobre PT, mas não é sobre o peso total, é só sobre o peso do sólido. Então, vai ser 4,2, que é a parte de água, sobre 24, que é a parte do sólido. Isso vai dar para a gente uma umidade de 17,5%, certo? Então, assim a gente já finaliza a nossa primeira questão. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou responder, certo? A segunda questão é até mais simples do que a primeira, mas é preciso entender uma coisinha que a gente vai já ver. Vamos lá. É feito um corte com volume de 120 metros cúbicos de solo e um índice de vazios de 1,16. Determine qual volume de aterro com índice de vazio de 0,75 que pode ser executado com esse solo. Então, basicamente, ele vai cortar um solo com índice de vazio maior, vai compactar esse solo no aterro e quer saber qual vai ser esse volume final do aterro, certo? Então, eu preparei uma imagem para vocês entenderem como funciona isso, que é basicamente, eu vou ter um volume aqui inicialmente no corte, com um índice de 1,16, índice vazio, e com a compactação eu vou diminuir esses vazios, de maneira que meu índice de vazio vai para 0,75, certo? A gente já viu, relembrando novamente, que o índice de vazios é o volume de vazio sobre o volume de sólido. Tá legal? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o volume de sólido ele vai permanecer igual. O volume de sólido ele não tem como mudar. Então, esse EVS vai ser exatamente igual a esse VS.
porque o grão em si é incompressível. Então, o que se faz com compactação do solo? Só tirar esse espaço vazio do solo, certo? Então, o volume vazio que vai ser modificado. O peso da parte sólida e o volume da parte sólida continuou o mesmo. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter o corte e vai ter o aterro. Então, vou colocar aqui inicialmente no corte. No corte, a gente vai ter um E de 1,16, certo? E a gente sabe que o volume total é 120 metros cúbicos. Então, volume total é igual, a gente já viu lá na primeira questão, que é o volume de vazios mais o volume da parte sólida. Só que eu sei, fazendo uma relação rápida aqui, que 1,16 volume sólido é igual ao volume de vazios, certo? Simplesmente uma regra de 3 para cá. Então, eu posso dizer que meu volume total, que é 120 metros cúbicos, é igual a 1,16 VS mais VS. Realizando essa continha rápida, a gente chega que VS é igual a 55,6 metros cúbicos de solo, certo? Então, esse VS não vai mudar do primeiro para o segundo. No caso do corte para o aterro, foi justamente o que a gente viu. Então, no aterro, o que a gente vai ter? A gente vai ter um E igual a 0,75, certo? Então, meu volume de vazio sobre volume do sólido vai ser igual a 0,75. E eu sei que o volume do sólido é 55,6. Então, eu sei que o volume de vazio é igual a 0,75, que multiplica 55,6. Isso dá para a gente, pessoal, um volume de vazio de 41,7 metros cúbicos. Então, quem vai ser o volume total do aterro? Vai ser igual a 41,7 de vazios, mais a parte sólida, que é 55,6. Isso vai dar um volume total de 97,3 metros cúbicos, certo? Então, o corte que eu tinha feito com 120 metros cúbicos, no final só vai dar 97,3 metros cúbicos de aterro. Por quê? Porque vai ser compactado e vai diminuir espaços vazios, certo? Então, essa questão, como vocês viram, é um pouco mais rápida do que a primeira, mas é preciso entender um pouco sobre compactação de solo. A terceira vai no mesmo sentido da segunda, mas eu vou parar rapidinho e já pedir para, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, já se inscrever. Toda semana a gente posta 2, 3 vídeos com conteúdos ligados à engenharia das mais diversas áreas, estruturas, construção civil, planejamento de obras, perícias, geotecnia. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve e se está gostando do vídeo, dá seu like. Se tem algum comentário, sugestão para vídeos futuros ou como a gente pode melhorar nosso material, pode deixar também que a gente sempre responde, tá legal? Então agora vamos finalizar com a terceira questão. Considere uma amostra de solo com peso específico aparente natural de 1,9 gramas por centímetro cúbico e teor de umidade 9%. Qual o volume de água a adicionar por metro cúbico de solo para que o teor de umidade passe a ser 16%? Considerando que o índice de vazios é constante durante esse processo. Tá legal? Então, o que ele está dando para a gente aqui na questão? Um peso específico, que a gente já viu, que é peso total sobre volume total, de 1,9 gramas por centímetro cúbico. Ele dá que a umidade inicial, vou chamar aqui HI, umidade inicial, é 9%. E umidade, lembrando, é o peso da água sobre o peso da parte sólida. Isso aqui dá 9%. E ele quer que a umidade final, vou chamar de HF, seja 16%. Certo? 16%. E além disso, ele dá o dado que o volume de solo é de 1 metro cúbico. Então, vou considerar que o volume total de sólido é igual a 1 metro cúbico. Beleza? Tanto inicial como final, já que não vai haver uma variação no índice de vazios. Então, esse é o volume total inicial e final. Tá certo? Então, como que a gente começa essa questão? Vamos começar de um jeito simples. Eu sei que o quê? Que o meu peso total sobre o volume total é igual a 1,9 grama por centímetro cúbico. Ou fazendo a relação direta, isso é 19 kN por metro cúbico. Então, como meu volume total é 1 metro cúbico, eu tenho que meu peso total é 19
kN, certo? Mas eu tenho também, vou até trazer aqui para cima, eu tenho que inicialmente o peso de água sobre o peso de sólido é 9%, 0,09. Então eu tenho que PA é igual a 0,09 PS. Tá legal? Então, 19, que é o peso total, é igual a PA mais PS. E eu tenho que 19 vai ser igual a 0,09 PS mais PS. Então, o peso da parte sólida, fazendo as contas aqui, vai dar 17,43 kN. Certo? E aí vem a parte que eu digo que parece questão passada, porque o peso do sólido ele não vai mudar do início para o fim. Eu só estou jogando água no meu solo, só estou umedecendo o meu solo. Então, esse PS vai ser o mesmo do início e do final. Então, sabendo disso, eu vou logo aqui calcular quanto eu tenho de água inicialmente. PA0 aqui, que é o suficiente aqui para fechar em 19, que é 1,57 kN. Então, inicialmente, eu tenho 1,57 kN de água. No final, vou colocar aqui, eu tenho que H é igual a 16%, certo? Se eu tenho isso, eu tenho que PA final sobre PS é igual a 0,16. Mas eu também já tenho que meu PS é 17,43. Então, meu peso de água final vai ser igual a 17,43 que multiplica 0,16. Isso vai dar para a gente um total de água final de 2,79 kN, certo? Ou seja, quanto que eu preciso adicionar de água? Eu preciso adicionar 2,79 menos 1,57. Isso vai dar para a gente um total de 1,22 kN. Tá legal? Como a gente sabe que o peso da água ele é 10 kN por metro cúbico, isso aqui vai dar para a gente também, caso você queira saber, em volume, 0,122 metros cúbicos. Então, pessoal, essas foram as 3 questões. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente sempre vai responder. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima.